Sabe aquelas palavras que a gente usa para fazer perguntas em inglês? Se você não sabe, don't worry, porque nesse vídeo eu vou te ensinar em detalhes a como usar as question words em inglês, que eu particularmente e muitas outras pessoas mais chegadas costumam chamar das irmãs WH e o primo HOW. Eu sou o Saulo Duarte e essa é mais uma aula importante para turbinar o seu inglês. Vamos começar pelo mais usado. What? What significa o que e também qual, e é a question word mais conhecida. Afinal, a gente usa ela com muita mais frequência do que outras. Exemplo: What is your name? What do you do? Which? Which significa que e qual, e a tradução é a mesma de what, porém o uso é um pouco diferente, não confunda, tá? A gente usa which quando a pergunta envolve opções com um número limitado de substantivos, ou seja, which é muitas vezes usado para uma opção entre duas coisas. Exemplo: Which color do you prefer? Red or blue? Note aqui que eu estou te dando duas opções entre duas cores, o vermelho ou o azul. Which would you like to have? Coffee or water? Mais uma vez aqui eu estou te dando duas opções entre o café e a água, e por isso a gente deve usar o which e não o what nessa frase, ok? Então cuidado. Who? Who significa quem e é usado, é claro, para fazermos perguntas quando a gente quiser saber quem é aquela determinada pessoa. Exemplo: Who are you? Who do you think you are? Who is your favorite singer? Então, todas as vezes que você quiser identificar alguém, faça essa pergunta usando a WH who. Where? Where significa onde e a gente usa para perguntar sobre lugar. Por exemplo: Where are you from? Where do you live? When? When significa quando, mas muito cuidado não confundir com a WH anterior, que é a WH where. Uma dica que eu vou te dar aqui para você não confundir uma palavra com a outra é memorizando um exemplo com cada uma delas. Desse jeito você vai se lembrar com mais facilidade, porque você vai estar aí relacionando a palavra ao exemplo. Então eu vou te dar aqui dois exemplos para que você memorize o vocabulário. When is your birthday? Imagine aqui alguém fazendo essa pergunta para você e você respondendo essa pessoa com a data do seu aniversário em inglês. Isso vai te ajudar na memorização do when. E claro que se você não sabe como falar a data do seu aniversário em inglês, aqui em cima tem um card para um outro vídeo onde eu vou te ensinar a falar as datas em inglês corretamente, ok? Então vai lá e assiste depois. Próximo exemplo com when. When do you study English? Aqui, mais uma vez, você pode se imaginar fazendo essa pergunta para alguém e essa pessoa te respondendo, ou vice-versa, alguém fazendo essa pergunta para você e você aí respondendo quando exatamente você estuda inglês, seja durante o seu dia, sua semana ou durante o mês, ok? Whose. Whose significa de quem. Exemplo: Whose cell phone is this? Quando você for fazer uma pergunta usando whose, você precisa usar essa WH primeiro na frase, porque é uma pergunta. Aí depois o substantivo, verbo to be, e por fim o pronome indicativo. Note esse detalhe nesse segundo exemplo que eu vou te dar com o whose. Whose books are these? Mais uma vez, a gente usa aqui a WH whose mais substantivo, que no caso é o books, livros, e por último o pronome indicativo, these, que significa esses. Why? Why significa porquê, aquele porquê de pergunta, ok? Why did you do this? Why don't you come earlier? Então, muito cuidado ao usar essa WH, porque ela é usada somente para aquele porquê de pergunta, tá? O outro porquê, que é o nosso porquê junto, aquele de afirmação, é uma outra palavra que a gente tem que usar, que é o because. Então, because seria aí o nosso porquê junto de afirmação. E agora que você aprendeu todas as irmãs WH, chegou a hora de eu falar sobre o priminho querido how. How significa como, ligado a uma forma, um jeito ou uma maneira, tá? Porém, em inglês,
É claro, existem outras palavras para expressar a palavra como, mas aqui a gente vai trabalhar apenas o how. E as demais é um assunto aí para um outro vídeo, ok? Então, vamos ver alguns exemplos com o how. How are you? How do you go to work? By car or by bus? E muito cuidado com essa palavra how, ok? Porque geralmente ela é muito confundida com a who, que eu já te expliquei e que significa quem em inglês. Então, muito cuidado no uso dessas duas palavras aí, porque sempre as duas aí causam um pouco de confusão, ok? Talvez porque são um pouco semelhantes aí, talvez na estrutura, não sei, mas confundem, tá? Então, para concluir, a gente usa as question words com muita frequência para fazer perguntas em inglês. Outro detalhe aqui e que a gente não pode deixar passar é que na maioria das perguntas em inglês, as frases exigem o uso de verbos auxiliares, como do, does ou did. Porém, para whose, não é necessário que a gente use esses auxiliares, porque essa WH geralmente é usada somente com o verbo to be. E se você ainda tem dúvidas de como montar frases em inglês corretamente e com a estrutura certa aí, no fim desse vídeo vai ter aí um outro vídeo onde eu vou te ensinar como montar frases em inglês de uma forma simples, de um modo aí que você vai aprender a pensar somente em inglês quando estiver falando no idioma, ok? E por fim, uma outra dica que eu sempre dou é anotar tudo que você está aprendendo em um caderno de vocabulário, especialmente as question words. Tome nota também de pelo menos um exemplo para cada uma delas, porque isso vai te ajudar muito na hora de memorizar cada uma delas, ok? E claro, você tem que colocar todo esse conhecimento aí em prática, né? Porque senão não vai adiantar de nada, né? Caso contrário, você não vai aprender a usar cada uma delas em situações reais do idioma. E mais uma vez, né? Eu preciso te dizer que você precisa praticar o máximo que você puder, ok? Então, de coração, mais uma vez eu espero ter te ajudado com mais esse conteúdo de inglês e se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários and I hope to see you next time in the next video. Bye bye.